A experimentação é muito importante na arquitetura, e aliada à tecnologia, coisas grandiosas podem surgir, como, por exemplo, as pirâmides do Egito. Ninguém sabe ao certo como foram construídas, mas sabemos que foi utilizada uma tecnologia de alto nível, principalmente para sua época. Ao longo dos séculos, a tecnologia foi avançando e a arquitetura foi acompanhando seu crescimento. A construção da Torre Eiffel é mais um exemplo desse avanço, que com os seus 312 metros dobrou o alcance da altura da época, utilizando o ferro como principal material em sua construção. No início dos anos 60, após o traumatismo da Segunda Guerra Mundial, muitos países do primeiro mundo entraram em um período de grande expansão econômica e tecnológica. As políticas de conquista espacial, o crescimento das redes de telecomunicações via satélite, o surgimento da robótica, dos computadores e a proliferação de todo tipo de eletrodomésticos, principalmente a televisão, indicavam um novo panorama de desenvolvimento e de bem-estar. Entusiasmados com os efeitos dessa perspectiva de progresso, muitos arquitetos da época viam a arquitetura tradicional como ultrapassada e compartilhavam a crença de que era possível e necessária uma transformação total de disciplina arquitetônica. A partir desse contexto, um grupo de estudantes ingleses recém-formados em arquitetura e urbanismo decidiram publicar uma revista ilustrada de caráter contestatório e provocativo, também denominada Arquigram, um nome que vem da junção entre as palavras architecture e telegram. São eles: Peter Cook, o grande líder do Arquigram, estudou na Faculdade de Arte de Bournemouth e na Associação de Arquitetos. Suas obras mais famosas do Arquigram foram a cidade de plug-in, a arquitetura experimental e a arquitetura de derretimento. Ron Harrell, conhecido por seus amigos do Arquigram pela sua grande habilidade em desenhar, estudou arquitetura no Regent Street Polytechnic Institute. Seu projeto mais famoso do Arquigram foi a Walking City, e seu trabalho era altamente otimista. Warren Chalk, conhecido no grupo como o catalisador das ideias, estudou na Universidade de Manchester, onde conheceu Ron Harrell. Seu principal projeto Arquigram foi Gasket Homes, conhecido como o mais crítico e abrasivo do grupo, e seus interesses eram mais ecléticos. Sempre esteve dividido entre a arquitetura e a pintura. David Green estudou na Universidade de Nottingham. Conhecido como o poeta do Arquigram, ele estava preocupado com estilos de vida alternativos e o conceito de invisibilidade. Considerava a arquitetura redundante, se esforçou para reinventar as coisas de maneiras artificiais e originais. Dennis Crompton estudou na Universidade de Manchester. Os registros que ele manteve do Arquigram levaram à criação dos arquivos do Arquigram, o que por sua vez levou a Crompton a montar a exposição do Arquigram, que começou a visitar museus globais a partir de Viena em 1994. Mike Webb, o artista eremita e o gênio do design, estudou na Regent Street Polytechnic, desde a renomada University of Westminster, onde levou 17 anos para se qualificar como arquiteto. Seus projetos mais famosos são o Sign Palace e o High Wycombe Furniture Manufacturers Building. Desde a dissolução do Arquigram, a Webb continuou trabalhando seus surpreendentes projetos conceituais. Sign City, sua tese, ainda está sob constante reinvenção. Esta publicação mesclava projetos e comentários sobre arquitetura com imagens gráficas, cuja referência vinha do universo pop da TV, do rádio e das histórias em quadrinhos. Com esta publicação, eles instauraram uma crítica irônica e radical às convenções e aos procedimentos estabilizados. Os questionamentos levantados em seus artigos eram uma reação contra a obviedade no processo de representação e de criação arquitetônica. Os arquitetos gostam de escrever manifestos, né? O Arquigram é um grupo de arquitetos nascidos mais ou menos na década de 30, um pouco mais, um pouco menos, e que no pós-guerra, né, estavam se formando na década de 50 e na década de 60 estavam começando e provocando a atividade profissional. Agora, a gente tem, por um lado, uma segunda guerra que provoca um grande aumento de tecnologia, especialmente na questão dos materiais, que se por um lado a gente precisava de materiais novos na guerra,
a gente também precisou utilizar materiais diferentes nas cidades, né, como o alumínio, que foi extremamente processado para o uso interno e não podia ser usado na guerra para fabricar canhão, esse tipo de coisa. Com esse material novo, né, sendo utilizado largamente, e os arquitetos também vivendo um momento de provocar uma mudança no que a arquitetura pensava e para onde ela apontava, a gente tem uma espécie de campo preparado para a colocação de novas ideias. Ora, a gente está num momento que o modernismo está instalado, né? As cidades são construídas e funcionam sob a égide do modernismo. Os grandes mestres estão vivos e trabalhando, mas existe toda uma intenção de provocar uma mudança, né? Especialmente nas falhas do modernismo, né? na relação com as pessoas e o que elas esperam para o futuro. É uma espécie de campo onde a gente pode juntar vários aspectos, né? Por um lado, uma espécie de tecnologia disponível, por outro lado, toda uma geração de arquitetos querendo provocar uma mudança, por um terceiro lado, um crescente de população apontando para o futuro, e que solução a arquitetura pode trazer para isso. O Arquigram foi um dos primeiros grupos de arquitetos a se lançar no mercado como um produto da mídia. Além da revista, eles propagaram o resultado de suas criações em exposições, através de happenings, instalações e outros meios, que hoje são comuns, mas que na época era o que havia de mais novo no universo das artes e das comunicações. Os seus procedimentos influenciaram vários arquitetos e desencadearam toda uma onda de projetos experimentais. Diferente de tudo que até então era classificado como arquitetura, as criações do Arquigram causaram grande impacto na época, gerando muitas discussões. Os seus projetos procuravam antever e moldar o ambiente futuro, com propostas super criativas nas quais o campo da realidade se encontrava como domínio da ficção científica e a alta tecnologia da área espacial. Os membros do grupo imaginavam a construção de plataformas orbitais e de cidades intergalácticas. Alguns dos objetos arquitetônicos experimentais criados por eles voavam como foguetes lunares, ou então afundavam e emergiam da água como glóbulos. Eles idealizaram arquiteturas que se fundamentavam em ideias e princípios que estavam diretamente relacionados às transformações provocadas pelos novos sistemas de transporte, pelos novos sistemas de comunicação e de informação e pelas novas tecnologias eletrônicas. A partir desses princípios foram surgindo os projetos do Arquigram. Como muitos arquitetos dos anos 60 do século XX, que tinham em suas gavetas projetos para cidades inteiras, os membros do Arquigram também idealizaram grandes implantações urbanas, capazes de integrar inúmeras unidades arquitetônicas e diversos equipamentos urbanos, gerando o desenvolvimento de toda uma comunidade. E que projetos são esses? A Plug-in City, ou Cidade Interconexa, é uma cidade fantástica, cujas unidades residenciais modulares se conectam a uma máquina central que proveria toda a infraestrutura necessária. A Plug-in City não é de fato uma cidade, mas uma mega estrutura em evolução constante que incorpora residências, transportes e outros serviços essenciais, todos transportáveis por enormes guindastes. Além das residências básicas, em alguns nós dessa cidade-rede eram posicionadas unidades arquitetônicas inteligentes, voltadas para todo tipo de serviços, com o objetivo de suprir todas as necessidades dos moradores. Nela podia-se encontrar hotéis, restaurantes, supermercados e farmácias. No interior desses espaços encontrava-se todo tipo de instalações, equipadas com aparelhos eletrônicos de última geração, que tinham a função de apoiar as operações domésticas, corriqueiras, com um simples apertar de botão. A Plug-in City sugeria um modo de vida nômade e, sobretudo, uma libertação da resposta modernistas dos subúrbios. A Walk-in City seria uma arquitetura sem fundações e sem raízes, constituída por imensos contêineres com pernas tubulares que se deslocavam pelo solo e pelas águas em constante movimento.
uma cidade sem lugar fixo, adequada para viajantes e nômades, mistura de nave espacial com submarino atômico. A imagem dessa insólita cidade futurista adentrando e confrontando a paisagem de importantes cidades como Nova York estava mais para uma estratégia comunicacional do que para uma proposta arquitetônica que pudesse ser de fato construída. O projeto da Instant City propunha uma espécie de arquitetura móvel, que oferecia uma série de eventos e de informações culturais que seriam levadas a localidades distantes das metrópoles, como pequenas cidades do interior. Um grande circo coberto de lonas erguidas por balões, sob as quais poderiam ser encontradas estruturas pneumáticas, guindastes leves, unidades móveis de apoio conectadas a carro e caminhões, máquinas de entretenimento, jogos de iluminação e uma série de equipamentos e sistemas audiovisuais e de TVs. Uma cidade instantânea. Uma arquitetura do acontecimento que surgiria do nada, interagiria com algumas comunidades e depois sumiria. Depois de realizarem muitos projetos megaestruturais, o grupo começa a produzir projetos intermediários, mais voltados para a arquitetura, deixando as propostas urbanistas em segundo plano. O interesse deles nesse período se voltou para um certo tipo de unidade residencial autônoma, avessa à monumentalidade e com máxima flexibilidade e praticidade. Living Pod Project era o estudo de uma casa cápsula que poderia se transformar em uma casa trailer, podendo ser inserida no interior de uma estrutura urbana plug-in ou ainda ser transportada e implantada numa paisagem aberta. Basicamente, poderia ser definida como uma cápsula pequena e confortável, com compartimentos internos planejados para múltiplos usos. Uma arquitetura mista constituída pelo espaço em si e pelas máquinas anexadas a ele. A maquinaria acoplada à estrutura principal era equipada com aparelhos de última geração, transformando o ambiente numa perfeita máquina de morar, planejada para ser implantada até no fundo do mar. O Cushicle era uma unidade habitacional transportável ainda mais compacta, própria para uma estadia rápida e provisória em lugares desabitados ou esmos. Uma invenção que possibilita um viajante levar consigo um microambiente habitável com alto nível de conforto térmico. Seria útil a um profissional que trabalha a serviço de entidades de pesquisa, proteção e desenvolvimento ambiental em florestas de difícil acesso e imprescindível para o itinerante que precisa explorar desertos, por exemplo. Dobrável e desdobrável quando fechado, esse objeto arquitetônico pode ser levado pelo viajante em seu carro ou ainda ser carregado junto às suas costas, com um mínimo de esforço no transporte. Esta barraca high-tech foi planejada para ser facilmente montada e desmontada por qualquer pessoa, ficando pronta para ser habitada, assim que é tirada da mochila. A interface da arquitetura com os sistemas de transporte e os sistemas de comunicação e informação proposta pelos integrantes do Arquigram vislumbrava perspectivas inovadoras no universo da arquitetura e do urbanismo, mas ao mesmo tempo gerava um sentimento de rejeição nos arquitetos mais conservadores que viam nos seus projetos uma ameaça à tradicional cultura arquitetônica. Como as suas propostas estavam sempre entre o campo do real e do imaginário, a dúvida que fica é se os membros do grupo realmente acreditavam na absorção de suas ideias ou se tudo não passava de especulação frente às potencialidades tecnológicas da era da conquista espacial. O fato é que suas ideias e projetos são discutidos até hoje, como exemplo de criatividade e de originalidade, servindo de referência e de inspiração para os arquitetos do século XXI. Sobre a relação da tecnologia, do aumento populacional e a necessidade de atender, né, essa população e o possível déficit habitacional que já era previsto aí desde a década de 50, enfim, e na década de 60 foi reforçado com ideias e sugestões hipotéticas do grupo do Arquigram, que acho que foi bem relatado aí no trabalho, mas eu continuo achando que as necessidades do indivíduo, né, 60 anos, 70 anos atrás, ela continua sendo a mesma. O que muda um pouquinho é que se era planejado espaços que atendessem uma população que cresceria
aos poucos, enfim, progressão aritmética, foi visto que essa progressão ela foi muito maior, né? Ela foi exponencial. E como atender de forma eficiente a esses indivíduos, né? Essa nova população que cresceria com necessidades diferenciadas em relação da interação, né? A ocupação do espaço. Eu acho que isso daí que é o mais interessante. E essa é a ideia do arquiteto, do projetista. É aí que fica um pouquinho do legado, né? Soluções que talvez não viessem a ser executadas com equipamentos e tecnologias e materiais que pudessem somar bastante ao nosso trabalho, né? O desenvolvimento de bons projetos arquitetônicos. Acho que é aí que fica, né? A mensagem que deve ficar após a apresentação desse trabalho, essas ideias que foram desenvolvidas por outros arquitetos há décadas atrás. E a gente nota que essas necessidades, elas se mantêm, né? Não que tenham sido de vanguarda, mas que já se previa, então, que novos espaços mais eficientes, com materiais mais leves, com materiais mais econômicos, viessem a ser desenvolvidos. Acho que é isso que a gente espera da tecnologia do futuro, a relação dela com a boa arquitetura. Façam um trabalho de vocês, que eu acho que é isso que a gente vem pensando. Agora sim, entendi tudinho.